Bem, queridos, então nós queremos ter nesta noite o nosso irmão André, que vai nos abençoar com a palavra. Então eu quero chamar o André até aqui, certo? Vamos aplaudir a Jesus na vida dele? Amém. Estenda a sua mão abençoada para cá. Vamos orar pela vida do André. Pai Celestial, graças te damos. Queremos te agradecer, Senhor, por esta noite, também pela vida do André, Senhor. Amém. Agradecemos também pela dona Zenaide, que está aqui presente conosco hoje. Sabemos, Pai, que o Senhor escolheu este dia para que nós tivéssemos uma palavra de revelação abençoadora aos nossos corações. Palavra de vida, vida abundante para as nossas vidas. Pai Celestial, usa o teu filho como um vaso, Senhor. Um vaso que derrama a tua bênção neste lugar, nesta igreja, Pai. Nós somos filhos e como filhos, nós sabemos que nós somos co-herdeiros juntamente com o teu Filho Jesus Cristo. Por isso nós recebemos, Pai, as bênçãos materiais e também as bênçãos espirituais através da tua palavra. Obrigado, Pai, mais uma vez, em nome do teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Amém. Obrigado. Graças e paz, irmãos. Amém. Interessante o pastor falar que recebemos, né? Material e espiritual. E essa faz parte da ministração que o Senhor tem colocado no meu coração nesses dias. Para a gente pensar um pouquinho a respeito disso. Os privilegiados que fazem parte do meu grupo familiar ouviram lá em casa um pouco quando o Senhor falava comigo a respeito de adoção. E nós temos sido adotados por Deus, né? Ele ter nos chamado de filho, ter nos recebido em sua mesa, em sua casa. E não vou falar sobre adoção hoje, mas eu quero falar aquilo que vem junto com a adoção, aquilo que vem junto com o fato de sermos filhos, a respeito da nossa herança. Então esse é o pensar um pouquinho a respeito desse título, nossa herança. Nós recebemos herança, querendo ou não, dos nossos pais. Nós recebemos uma herança genética dos nossos pais. Quando nós somos formados, os nossos pais, ali aquela mistura química, aquela coisa que acontece toda, e nós recebemos do nosso pai, da nossa mãe, algumas coisas genéticas, características dos pais, característica da mãe. Nós recebemos isso tudo enquanto estamos sendo formados. Mas eu quero pensar um pouco na herança que nós recebemos quando nós nos convertemos. Quando temos o nosso nome escrito no livro da vida. Quando recebemos a Cristo como nosso Senhor e Salvador. E quando somos chamados de filhos de Deus. Quando o Senhor nos chama de filho, automaticamente nós recebemos uma herança. Automaticamente nós recebemos um carimbo, um direito, uma autorização a usar, a aproveitar, a desfrutar de tudo que o Senhor tem, de tudo que Ele fez para nós, de tudo que Ele planejou para as nossas vidas, de tudo aquilo que Ele sonhou para nós. Nós recebemos essa autorização quando nós somos chamados de filhos. Quando Ele nos chama de filho, nós automaticamente nos tornamos herdeiros disso tudo. E o conceito de herança, ele é um conceito que abrange heranças materiais, terrenas, espirituais e eternas. E esse é o que mais nos importa. As materiais são boas. O dinheiro que muitas vezes as pessoas, quando a gente fala em herança, a primeira coisa que vem é dinheiro, é posse, é terra. Mas isso são coisas que ficaram lá para trás. Esse conceito ficou lá para trás. O conceito que nos importa hoje são as nossas heranças espirituais. Aquilo que nós recebemos e aquilo que não será tirado mais. Nem a morte, nem o diabo, nem o ladrão, nem nada
vai tirar aquilo que o Senhor nos deu e que nós recebemos por herança. Então, o conceito de herança no Antigo Testamento, ele era a respeito de terras, a respeito de posses. Mas quando nós olhamos no Novo Testamento, ela tem uma dimensão espiritual. O foco da herança no Novo Testamento, e que é aquilo que nós vivemos, que é o tempo que nós vivemos, que é o tempo da graça, ela é espiritual e não mais apenas material. E o principal deles, a vida eterna e os benefícios da graça de Deus enquanto aqui estamos. Eu gostaria de ler com os irmãos o texto lá de Romanos 8, do 12 ao 17, que diz assim: Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne. Porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, presta atenção, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque vocês, filhos de Deus, vocês, Abba, Joinville, não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E somos filhos, e se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Aleluia, aleluia, aleluia. Então, quando nós lemos esse texto e entendemos de que o Senhor por várias vezes nos chama de filhos, por várias vezes Ele nos coloca embaixo do seu braço e nos protege como Pai, e nos chama de filho, e nós recebemos essa herança automaticamente. Então, quando nós vemos que a herança no Antigo Testamento ela era feita através de terra e propriedade, se a gente vai ler como era lá no início, se não me engano, Números fala a respeito de herança, inclusive para as filhas, né? Vários textos falam a respeito disso. Então eram terras e propriedades, eram bens materiais, e inclusive Moisés escreveu uma lei a respeito da herança. Existe a lei mosaica a respeito de herança, né, que inclui a importância do primogênito, a possibilidade de herança para mulheres e responsabilidade dos filhos em relação aos pais. Essa era a herança lá no Antigo Testamento, né? A herança que acontecia antes de Jesus. Normalmente eram bens materiais. E uma herança no Novo Testamento, que é onde nós estamos. A herança espiritual. Essa herança, o que ela nos traz? O que nós recebemos, né? O que é essa herança espiritual no Novo Testamento, aquilo que nós ganhamos? Posso colocar aqui a primeira delas como a vida eterna. Como o pastor falou, isso tudo aqui vai passar. Esse mundo aqui vai passar. Mas a nossa vida ela é eterna em Jesus. A nossa vida, a nossa existência ela é eterna, ela não acaba. Ela não vai parar aqui. Nós tivemos um início, nós temos um meio, mas nós não temos um fim. Amém? Você tem um fim? Você já tem um fim próximo? Esse corpo aqui pode ser que, né, fique por aqui, mas a nossa vida, o nosso espírito, ele não foi feito para ter um fim. Ele foi criado para a eternidade. E é para lá que nós vamos. Aliás, nós já vivemos a nossa eternidade, nós já vivemos nossos melhores dias aqui como filhos de Deus. Nós recebemos também, juntamente com essa herança, nós recebemos bênçãos espirituais. Além da vida eterna, a herança espiritual inclui outras bênçãos, como a salvação, a paz com Deus e a esperança da volta de Jesus. Dessas três, a paz com Deus é aquela que nós recebemos através de Jesus, através do sacrifício de Jesus. Antes de Jesus se entregar naquela cruz, antes dele fazer tudo o que ele fez, antes dele sofrer tudo o que sofreu, a Bíblia diz que nós estávamos
longe de Deus e não tínhamos paz com Ele. Mas a partir do momento em que Jesus se torna o nosso Salvador e que Deus se torna o nosso Pai, nós temos paz de novo com Ele. Jesus, através do seu sacrifício, Ele resgatou a nossa paz com Deus. A paz que foi perdida lá atrás em Adão, a paz que foi perdida lá atrás com o pecado, onde o homem teve que se esconder de Deus, se esconder da presença de Deus porque ele teve medo. E quando há medo, não há paz. Então o homem deu a paz com Deus naquele momento, mas ela foi resgatada por Jesus na cruz do Calvário, quando ele derramou o seu sangue, quando ele entregou a sua vida. E isso nós recebemos por herança. Nessa herança espiritual também implica numa relação de filiação com Deus. Nós não temos apenas um Deus lá longe, um Deus que nós falamos, Deus está lá, né? Não é o Deus que fica lá longe, mas é o Deus que está aqui perto. É o Deus que é o meu Pai. O meu Pai é Deus. O nosso Pai é Deus. O nosso cuidador é Deus. Não somente lá longe, um Deus como nós vemos em outras crenças, em outros lugares, um Deus que é tão grande, tão poderoso que se torna tão distante, em que as pessoas têm que lutar, brigar, mundos e fundos para se achegar a esse Deus. Em Jesus não há barreiras para acesso ao Pai. Em Jesus temos essa filiação com Deus, nós recebemos de volta a paz com Deus. Em Jesus nós temos essa possibilidade de novo de ter paz e relacionamento com o nosso Pai Celestial. Para essa herança que nós recebemos um pacote completo de herança, certo? Quando aceitamos a Jesus, nós recebemos o pacote completo. Mas a gente acessa esse pacote completo de uma vez. Para se receber a herança, nós precisamos de maturidade. A herança espiritual nós recebemos através da maturidade espiritual. Se nós não temos maturidade para lidar com algumas coisas, ela é nossa, mas a gente não acessa. Se eu não tenho maturidade para lidar com dinheiro, por que Deus vai me dar dinheiro? Se eu não sei lidar com ele. Se eu não sei lidar com uma esposa, por que Deus vai me dar uma namorada? Se eu não sei dirigir, não tenho habilitação, não tenho uma CNH, por que Deus vai me dar um carro? Isso pensando em bens materiais. Mas se eu não tenho uma maturidade como homem e mulher, de entender de que tudo que ele faz através da minha vida a glória é dele, por que ele vai me usar para que alguém seja curado? Por que ele vai me usar para que alguém seja liberto? Por que ele vai me usar para que a vida de alguém seja mudada? Então ele nos entrega todas as coisas, mas para que a gente possa acessar esses níveis, acessar e desfrutar de toda essa herança, nós precisamos alcançar a maturidade espiritual. Isso fica bem claro lá em Lucas 15, na história do filho pródigo. Lucas 15, ela é de 11 a 32. Vai contar a história do filho pródigo que todos nós conhecemos, né? Mas eu queria ler só o 31, por favor. Que diz assim: Então o pai respondeu: Meu filho, você está sempre comigo e tudo o que eu tenho é seu. Você consegue entender que Deus está falando para você, meu filho? Você está sempre comigo. Tudo o que eu tenho é seu. Tudo aquilo que eu tenho, tudo aquilo que eu fiz, tudo aquilo que você pensar é seu. Você só precisa alcançar. Você só precisa acessar. Quando a gente pensa em maturidade para receber, foi justamente aquilo que o filho mais novo fez. Pegou a parte dele, o pai dividiu, ele pegou a parte dele, não tinha maturidade, não sabia lidar com aquilo,
torrou tudo, né? Não tinha maturidade para saber quem ele era, inclusive, e fez com que ele voltasse para casa, arrependido e, né, querendo voltar à casa do pai como servo. E quantos cristãos nós conhecemos que são assim? Estão na casa do pai, estão na presença do pai, mas estão como servos e não como filhos. Nós aqui na Aba ouvimos a respeito disso. Nós somos filhos. Nós servimos ao nosso pai por amor, mas não porque somos escravos, não porque somos obrigados, não porque há peso. Nós fazemos isso porque nós amamos ao nosso pai. Nós amamos ao nosso Deus. E nós somos filhos dele. E o filho, ele faz por amor. O filho, ele serve por amor. O filho, ele faz independente da situação, independente, até os outros olham e pensam. Alguém pode olhar e falar assim, não, mas poxa vida, ele é obrigado a ir todo domingo na igreja, ele é obrigado a ir toda quarta-feira na igreja, ele é obrigado a ir todo sábado na igreja, ele é obrigado. Mas não. Quem sabe que realmente é filho, quem sabe o que realmente é, não se importa do que os outros falam. Nós fazemos isso por amor ao Senhor, nós fazemos isso pela graça dele que nos alcançou, que nos libertou, que nos deu acesso ao Pai, que nos trouxe paz, que nos trouxe um sentido, que nos trouxe um propósito, onde nós recebemos isso tudo por herança. Essa herança, ela é divina ou é espiritual. Nós recebemos essa herança dessa maneira. Em João 14, 27, vai dizer assim, eu deixo com vocês a paz. A minha paz eu lhe dou. Isso aqui é Jesus falando. Olha, uma das caixinhas de todo o tesouro da herança que você recebe é a paz. E nós falamos de paz aqui. A pastora Sara falou a respeito de paz aqui. Essa é aquela paz. Essa é a paz de Jesus. A gente não consegue ver uma pessoa em paz com tanta dificuldade, mas a gente consegue ver um espírito em paz. Nós conhecemos o espírito em paz, o espírito que nos dá a paz. A paz é que está tudo certo? Não. É a paz que é paz, é calmaria em meio a toda turbulência, em meio a toda dificuldade, em meio a todos os problemas, em meio a todo esse mundo maluco que nós vivemos. A paz dele, que excede todo o entendimento, nós recebemos por herança. Nós vemos algumas orações e algumas pessoas, Deus me dá paz, me dá paz, me dá paz. A paz é nossa. Ele já deu a paz. Ele já nos deu. Nós precisamos receber. Nós precisamos acessar essa paz. Nós precisamos realmente viver isso. Essa herança eterna, como nós falamos, além da vida eterna, é uma herança eterna. Ela está lá em 1 Pedro 1, do 4 ao 8. Para uma herança que não pode ser destruída. Veja bem, a herança do Senhor, a herança espiritual, ela não pode ser destruída, diferente de uma herança material, diferente de uma herança em que o mundo olha e que o mundo vê, heranças financeiras, heranças materiais, como era no Antigo Testamento. O mundo ele tem uma visão tão grande de herança, com relação a valores, que até o nosso governo agora está querendo mexer na herança do povo. Mas a nossa herança, aquilo que recebemos de Deus, essa não será destruída, não será tirada. Ela não fica manchada, ela não murcha e ela está reservada para nós nos céus. Que são guardados pelo poder de Deus, aqueles que são guardados pelo poder de Deus, que no caso somos nós, mediante a fé, a nossa fé em Jesus Cristo, para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Nisso,
vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível. Veja bem, ouro perecível, a palavra já diz, né? Muito mais precioso do que o ouro. Se a gente for olhar a cotação do ouro hoje, se eu não me engano, é o que é mais valorizado na bolsa, no mercado financeiro ainda, é o ouro. E a palavra diz que ele é perecível. Que ele perece, que ele perde o seu valor, que ele fica para trás. É mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Mesmo sem tê-lo visto, no caso, nós não vimos a Jesus, nós não vimos a Deus, mesmo sem tê-lo visto, nós o amamos. Estou colocando a palavra no presente aqui porque essa palavra ela é viva, né? Ela é para nós. Né? Mesmo não o vendo agora, mas crendo nele, nós exultamos com uma alegria indescritível e cheia de glória. Só consegue exultar com alegria indescritível quem recebeu essa paz, quem recebeu essa herança, quem é filho de Deus. Que no caso somos nós. A nossa herança espiritual, pensando um pouco no tema do nosso ano, que é a ascensão, e está ali, né, o texto de Isaías diz: levanta-te e resplandece, porque é chegada a tua luz, e a glória do Senhor nasceu sobre ti. O fato de nascer implica em existir. E quando essa luz nasce, quando ela existe, ela traz vida. E quando nós temos vida, quando essa luz nos dá essa vida, nós recebemos essa herança. E essa herança de Deus, essa herança espiritual, ela nos faz ascender, ela nos faz levantar, ela nos faz resplandecer, conforme está lá em Lucas 7,16. E essa eu peguei o nosso amigo porque eu não mandei para ele. Lucas 7,16. Jesus, ele estava no meio do povo, era um sábado, e diante dele chegou uma mulher, uma judia, que há 18 anos não se levantava, que há 18 anos andava encurvada, que há 18 anos ela andava vendo o chão, que há 18 anos ela não conseguia olhar para cima, que há 18 anos ela não conseguia se levantar. E Jesus chega nessa mulher e diz: seus pecados foram tirados, levante-se. E o povo ficou ali, por ser no sábado, aquela intriga toda. E a Bíblia diz assim: todos ficaram possuídos de temor e glorificaram a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, Deus visitou o seu povo. E eu acho que eu peguei isto errado, a referência do número errado ali. Mas Jesus, quando ele fala dessa mulher, ele fala assim: esta filha de Abraão. Jesus, ele trata essa mulher como filha de Abraão, lembrando a ela quem é, qual é a sua origem, qual é a sua herança. A herança de Abraão é uma herança de bênção. A herança de Abraão é uma herança de vitória. E ela se levantou naquele momento, porque Jesus lembrou a ela, trouxe a ela a revelação dessa herança. Lembrou a ela quem ela era. De que ela era de uma herança, ela tinha uma herança de Abraão. E aquilo fez com que ela se levantasse. E essa palavra vem justamente para nós. Eu não sei há quanto tempo nós estamos andando na presença de Deus. E quanto tempo nós estamos olhando para baixo. Mas a nossa herança faz com que a gente se levante. Lucas 13,16. Eu errei o capítulo. Lucas 13,16. Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão?
filha de Abraão, a quem Satanás trazia peso há 18 anos. Jesus fala assim, veja bem, ó, filha de Abraão, herdeira de Abraão, herdeira da bênção de Abraão, e ainda assim sofrendo. E ainda assim levando uma vida miserável. E ainda assim curvada por Satanás. E Jesus vai e livra essa mulher. Jesus lembra ela quem ela é. Jesus lembra ela a origem dela. Jesus traz e resgata a identidade dela. E eu creio que naquele momento ela pode ter se lembrado, eu sou filha de Abraão. E a bênção de Abraão está sobre a minha vida. Porque o Senhor abençoou aquela terra, abençoou aquele povo através de Abraão. E nós vemos a respeito de herança no pensamento do mundo. A herança ela é transmitida de duas maneiras. Ou ela é através de sucessão, ou ela é através de testamento. Testamento diz alguma coisa? Testamento? Novo Testamento diz alguma coisa? Eu quero dizer para você que nós não recebemos a herança por sucessão, porque o nosso Pai está vivo. Nós não recebemos herança por sucessão, o nosso Pai está vivo. Recebemos por testamento, Ele decidiu dividir tudo conosco. Ele decidiu em vida dividir tudo conosco. Ele não está morto para que nós entrássemos no lugar dele. Ah não, Jesus morreu, então está aqui o sucessor. Como aconteciam com os reinos antigos. Não, ele está vivo. Nós recebemos por testamento. Nós recebemos para junto com ele estar vivendo. Quando Jesus ele é chamado de Rei dos Reis, é porque nós reinamos junto com ele. Ele é Senhor dos Senhores, porque não há outro maior que ele. E nós estamos juntos com Jesus. Como a palavra diz, nós somos co-herdeiros com ele. Não somente das bênçãos, mas de todas as coisas. Todas as bênçãos que Deus deu para ele. De toda a autoridade que o Senhor deu sobre ele. De toda a autoridade que há no nome dele. E veja bem, nessa palavra ela diz que nós somos co-herdeiros com Cristo. Não co-herdeiros com Jesus, homem, mas com Cristo, o Salvador. Com Cristo, o Libertador. Com Cristo, aquele que transforma as vidas. Com Cristo, aquele que ama o próximo. Com Cristo, aquele que foi enviado, cumpriu cada uma delas. Essa é a nossa herança. E eu queria concluir isso pensando com você o seguinte, e uma frase que diz assim, herança não se pede, herança se recebe. Herança não se pede, herança se recebe. Nós vemos textos onde a bênção é pedida, onde aquilo que, entre aspas, é de direito é pedido antes do tempo. Nós vemos no nosso mundo as pessoas pedindo as coisas. Quando Deus entrega a nossa herança, Ele fala assim, receba. Receba. Receba a cura. Receba a libertação. Receba a unção. Receba a graça. Receba o transbordar financeiro na sua vida. Receba a abertura de portas. Receba aquilo que você precisa e Ele já entregou para você. Receba. Com gratidão. Receba com gratidão. Vou convidar você a se colocar em pé. E eu gostaria de orar com você nessa noite. De orar nesse sentido. De que a partir de hoje, a nossa vida, o nosso coração, o nosso entendimento seja esse. De que Ele já me deu tudo, eu só preciso receber. A herança já me foi dada, eu preciso receber. Eu preciso entender o que é, eu preciso alcançar essa maturidade e receber.
em parar de pedir aquilo que já me foi dado e receber. Nós oramos dessa maneira. Pai, nós te agradecemos. Nós te agradecemos. Nós te agradecemos porque o Senhor não é um pai como alguns que nós vemos aqui na terra. Tu és um pai amoroso. Tu és um pai galardoador. Tu és um pai cuidadoso. Tu és um pai amoroso. Tu és um pai que não cansa de dizer que somos seus filhos. Tu és um pai que não cansa de nos ensinar como os filhos. Tu és um pai que tem prazer em dividir tudo aquilo que o Senhor tem conosco. E nós entregamos a Ti toda a honra, toda a glória. Rendemos a Ti todo o louvor, Senhor, por quem Tu és, o nosso Pai. Pai, e que o Senhor nos ajude a entender e a receber aquilo que o Senhor já fez. Eu quero declarar, Senhor, sobre a vida desta igreja, sobre a vida daqueles que nos ouvem, que a partir de hoje nós recebemos com gratidão aquilo que o Senhor fez por nós. Nós recebemos com gratidão a cura. Nós recebemos com gratidão, Senhor, a libertação. Nós recebemos, Senhor, com gratidão a ousadia de falar de Ti. Nós recebemos, Senhor, com gratidão, Senhor, novas vidas, Senhor, para discipular. Nós recebemos, Senhor, com gratidão, Senhor, as Tuas bênçãos materiais, as Tuas bênçãos financeiras, as Tuas bênçãos espirituais, Senhor. Nós recebemos, Pai, com gratidão, Senhor. Nós recebemos a identidade, Senhor, que vem de Ti como filhos de Deus. Nós recebemos, Senhor, tudo isso que o Senhor já tem liberado para nós, Pai, como Seus filhos, em nome de Jesus. E que a partir de hoje, Senhor, a nossa vida seja outra. Que a partir de hoje, Senhor, o nosso entendimento seja outro. Que a partir de hoje, Senhor, como diz a Tua palavra, Senhor, nós recebemos essa herança, Senhor. E como é bom saber que a nossa herança não é a herança de Adão, mas a nossa herança é a herança de Jesus levantado, Senhor. De Jesus ascendido aos céus, Pai. Essa é a nossa herança. Que não vivemos debaixo do pecado, oprimidos pelos pecados. Não vivemos presos ao pecado, Senhor, mas vivemos livres em Jesus. Vivemos livres debaixo da graça do Senhor. Vivemos livres, Senhor, do pecado. Livres, Senhor, das amarras, Senhor. Livre de tudo aquilo que tem tentado nos impedir. Nós vivemos e recebemos essa liberdade, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Prossigam abençoados, queridos. Amém.